Olá, boa noite. Atrasei 5 minutos porque agora o Instagram mudou tudo e eu não estava conseguindo achar o lugar para começar o vídeo. Mas agora acho que já está tudo certo. Vamos esperar o pessoal entrar. Já chamei a Priscila. Priscila. Boa noite, doutora Júlia, Maripita, Fabiana Ferreira, Caroline Pimenta. Vocês estão me ouvindo normal? Que a Priscila não está conseguindo conectar. Eu não sei se é a minha internet ou se é a internet dela. Vocês estão me ouvindo? Alguém me responde? Oi. Boa noite. Boa noite, doutora Vanessa, tudo bem? Acho que minha conexão não estava muito boa. Eu não sabia se era a sua ou se era a minha, porque a minha hoje está bem ruim, tanto que eu tive que mudar o lugar. E aí, a doutora E falando que está perfeito o áudio, então tá tudo bem. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, doutora Priscila. Ai, peraí que eu tô me ajeitando aqui. Muito bom ter você de novo aqui comigo. A live que fez o maior sucesso da outra vez, né? E agora eu tô voltando com um novo ciclo. E em razão da data, último dia útil de novembro, né? Que é pago o 13º, a primeira parcela. Falei, não, tem que ser a Priscila a primeira a falar com a gente. Então, o que você traz pra gente? Bom, Vanessa, o que aconteceu? Eu tive bastante consulta esses últimos dias de como seria feito o pagamento do 13º, né? Para quem teve contrato suspenso, para quem teve redução de jornada. Então, eu tive bastante consulta sobre isso, como é ser, se você ia receber integralmente ou não. Na semana passada foi publicada uma nota técnica do Ministério da Economia e o Ministério do Trabalho, né, que absorveu a Secretaria do Trabalho, e aí eles determinaram as formas que vão ser pagas, que devem ser pagas, orientaram as empresas como pagar o 13º e as férias desses contratos que foram abrangidos pela MP 936, que depois virou a Lei 14.020. O que acontece? Eles entendem que a suspensão do contrato de trabalho, se você teve o contrato de trabalho suspenso nesse período, esses meses, esse período não vai ser contado para pagamento do 13º salário. O que vai acontecer? Se você ficou 3 meses suspenso, em vez de considerar 12 meses o seu 13º salário, né, você vai considerar 9 meses o cálculo do seu 13º salário só. Então, você tem que fazer essa proporcionalidade. Tem uma exceção se você trabalhou mais de 15 dias daquele mês. Por exemplo, seu contrato foi suspenso no dia 20 de algum mês. Então, você tem direito àquele mês, né? Se foram 15 dias ou mais trabalhados, você vai ter direito a esse mês. A mesma coisa no cálculo das férias. Se o contrato foi suspenso, esses meses não vão contar para o gozo de férias lá na frente, né? Para contar no seu período aquisitivo. No caso das reduções, se você teve 50% da sua jornada reduzida, 70% da sua jornada reduzida, aí você vai receber o seu 13º salário de forma integral. Ainda que agora em novembro você esteja com jornada reduzida, né? Porque a lei fala que o pagamento do 13º é conforme o salário daquele mês.
mas essa nota técnica vem trazer para a gente que ainda que você esteja com seu salário reduzido a 50% esse mês, você vai receber integralmente o seu 13º salário. O cálculo não muda. Entendi. E tem sido a procura por essas questões tem sido grande aí para você? Tem sido grande, porque muitas empresas estão na dúvida de como fazer o pagamento dessas férias e muitos empregados estão me perguntando como que vão receber, né? Estão aí ansiosos, porque já vão receber a primeira parcela agora, então eles estão ansiosos. E tem muito empregado também que vai receber agora, em novembro, o pagamento de 1/3 de férias que ficou lá para trás, né? Pela MP 927. Quem não recebeu 1/3 de férias lá naquele período tem que receber esse 1/3 de férias agora, apesar da MP 927 não estar mais em vigência. Eu ia até perguntar isso. Com o fim da vigência da MP 927, quais foram os impactos que trouxeram para o direito do trabalho? Então, a MP 927 perdeu a vigência, né? Porque ela não foi aprovada, não virou lei, assim como a 936, que no caso virou a lei a 14.020. Então, todas as medidas que estavam lá na MP 927 pararam de valer a partir daquele momento. Lógico, continua valendo para trás, mas elas pararam de valer naquele momento. O que muda ali? O teletrabalho, por exemplo, né, que tinha lá na 927. O teletrabalho, a empresa pode definir o teletrabalho unilateralmente, podia teletrabalho, por exemplo, de estagiários, de aprendizes, nada disso pode mais. Agora, se houver o teletrabalho, tem que ser mediante acordo das partes, não vale para estagiário, não vale para menor aprendiz. Então, tem essas regrinhas de teletrabalho que voltam a ter a vigência da lei antiga. Comunicação de férias volta a ser de 30 dias, né? Você tem que, com a vigência da MP 927, o empregador podia avisar com menos tempo. Agora, para você avisar o empregado de férias, para você deixar esse 1/3 para pagar lá na frente, também não vai mais poder pagar 1/3. Então, se você conceder as férias para o seu empregado, tem que quitar tudo agora. Não pode mais dar férias de período futuro. Muita gente tirou férias de período aquisitivo que ainda não trabalhou, né? Que isso tinha na MP 927, então isso não pode mais acontecer. Antecipação de feriado não pode mais acontecer. Banco de horas, podia ser até de 18 meses de compensação, volta a ser de 6 meses, né? Se for acordo individual. Então, diversos benefícios que a MP 927 tinha trazido para as empresas pararam de vigorar agora com a perda da vigência da MP. Entendi. E para as férias, como uma dúvida que eu mesma tenho, né? O funcionário e o empregado que teve Covid, por exemplo, precisou ficar afastado mais do que 15 dias, está internado ou teve complicações. Como funciona? Ele vai perder direito a 13º, a férias ou não? Por ser uma situação excepcional, o Covid, né, não é uma falta qualquer, tem algum benefício para ele nesse sentido? Então, o empregado que ficou afastado pelo INSS, né, na questão do Covid, e isso vale para qualquer afastamento do INSS, ele tem um contrato suspenso. Então, qualquer afastamento do INSS vai fazer o seu contrato ser um contrato suspenso para esses cálculos. Então, também não há contagem de férias e de 13º salário nesse período que o seu contrato ficou suspenso. Mas aí precisa ser um afastamento pelo INSS, né? Os 15 primeiros dias, se você só ficou 15 dias afastado pela empresa somente, continua a contagem. Mas se você foi afastado pelo INSS, tanto por Covid ou por qualquer outra doença, esse cálculo do 13º salário muda. Entendi. Pessoal, tem dúvida? Participa aqui com a gente. Eu vi que o Dr. Eduardo do Entre Partes deu oi, mas para cima, da Lete também. Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, passa aqui para a gente. Essa é uma questão bem direta, né? Assim, não tem Sim.
É mais pergunta. Quanto ao benefício, o benefício emergencial, ele foi prorrogado também, né? Então, eu acho legal a gente falar isso. O benefício emergencial foi prorrogado, e aí, no máximo de tempo que você pode receber esse benefício emergencial são 240 dias. Mas esses 240 dias tem que ser até dezembro, até 31 de dezembro, que foi a vigência máxima estipulada para ele. Então, a partir de 31 de dezembro, não temos mais o benefício emergencial. Então, não pode ter mais redução nem suspensão. Por enquanto, né? Porque a gente não sabe se no próximo ano esse benefício vai ser renovado, não sei exatamente como o governo vai lidar com esse benefício. Mas, por enquanto, a gente só pode ter 240 dias no ano e encerrados 31 de dezembro. Ó, chegaram duas perguntas pra gente. Isso é legal porque não tinha, acho que na outra vez que a gente fez as lives, que tem a coisinha de pergunta aqui. Um da Fernanda Ávila. Eu acho que essa daqui já respondeu no começo, mas como bastante gente entrou agora, meu salário sofreu redução de 70% durante 3 meses. O 13º será calculado em cima de qual? Então, se puder só reforçar esse daí para o pessoal que entrou depois. Sim, esse salário dela, que teve a redução de 70%, o cálculo do 13º vai ser sobre o salário integral dela. Então, vai ser a conta feita no salário integral. Se ela trabalhou o ano inteiro, ela vai ter direito a um salário integral. Se ela entrou no trabalho depois, aí vai ser proporcional aos meses que ela efetivamente prestou serviço na empresa. Certo. E aí a doutora Emily Galvão. Se o funcionário quiser, eu posso pagar tudo junto em dezembro, ao invés de pagar em 2 vezes? Precisa ter um acordo expresso do empregado para isso, né? Eu acho que é um pouco temeroso fazer dessa forma, pagar tudo junto em dezembro, porque a lei determina que a primeira parcela tem que ser paga até 30 de novembro. Se você quiser pagar tudo em novembro, tudo bem. Agora, deixar para pagar tudo em dezembro tem que ter um motivo muito, muito justo, né? Muitos empregados podem receber, optam por receber a primeira parcela do 13º junto com as férias. Então, se ele gozou férias, por exemplo, em julho, ele pode receber essa primeira parcela lá atrás. Mas não tem nenhuma previsão da lei de pagar tudo em dezembro, não. Certo. E se, como a pergunta foi, se o empregado quiser, o que a gente pode fazer para resguardar aí o empregador? Ou primeiro nada, ou pague agora, pague separado. O melhor é convenção coletiva, né? Fazer um acordo coletivo com o sindicato. É sempre nesses momentos que a gente tem dúvida, eu acho que o melhor é fazer um acordo coletivo com o sindicato e deixar isso bem especificado que o empregado prefere dessa forma. Maravilha. Mais perguntas? Vamos ver se entra mais alguma. Enquanto isso, doutora, nesse período, quais são os assuntos que o pessoal tem te procurado mais, as maiores dúvidas? A questão do teletrabalho, quem está em casa, quem está trabalhando de casa, está tendo queixa? Uma que eu vi bastante foi o pessoal que teve a jornada reduzida, consequentemente o salário, mas a empresa continua cobrando que preste o serviço em tempo integral, sem a redução. Então, o que a gente faz nesse tipo de situação? Tem tido bastante procura por isso, reclamação, a questão de, não sei, alguma outra coisa que eu não... Então, a gente verifica que muitas empresas, apesar de fazer a redução, mantêm o empregado trabalhando em jornada normal, né? Então, isso pode acarretar para a empresa, além de uma reclamação trabalhista, né, de pagar essas horas como horas extras, ele também pode sofrer uma fiscalização do governo e pagar todo o benefício que o empregado recebeu do governo, ele vai ter que devolver para o governo, né? Então, assim, sai muito caro para a empresa. Ainda não estou sabendo de fiscalização nesse sentido. O que que tem me procurado muito agora é a questão da estabilidade, né? Porque os empregados que tiveram contrato reduzido ou suspenso, esses empregados têm estabilidade proporcional, né? Pelo mesmo período que eles ficaram afastados. E aí, muita empresa agora quer mandar esses empregados embora
e quer dar um jeito de não pagar essa multa pro empregado, né? Então, assim, o que está acontecendo muito é o empregado quer sair e quer fazer um acordo com a empresa. Então, o que eu estou fazendo bastante agora são homologações de acordo extrajudicial. O que é homologação de acordo extrajudicial, né? A gente leva para o juiz, né? Um empregado com um advogado e a empresa com outro advogado, eles chegam num acordo, tipo, olha, vamos rescindir dessa forma, às vezes porque a empresa realmente não voltou, caiu muito. Então, faz isso também junto com o sindicato. E aí a gente leva para o juiz, fala, olha, juiz, a gente vai pagar dessa forma, a gente vai parcelar essas verbas rescisórias. O empregado aceitou receber essas verbas rescisórias em 5 vezes, 10 vezes, por exemplo. E aí a gente leva isso para o juiz. O que acontece? Quando você leva isso para o juiz e isso é homologado, tem uma segurança muito maior para a empresa fazer essa homologação de um acordo extrajudicial do que você fazer um acordo ali com o empregado ou no sindicato. Porque aí o que foi acordado ali, o juiz vai fazer uma audiência virtual, né, para ver se é isso mesmo, se ele não foi coagido a assinar aquele acordo. E aí, se o juiz homologar aquele acordo daquela forma, se ele entender que tudo bem, o empregado não pode discutir isso lá na frente, né? Então, ele não pode falar, olha, você me pagou atrasado, ou você me pagou parcelado e eu não tinha aceitado. Então, a gente está fazendo bastante esse trabalho de acordos extrajudiciais, a fim de deixar tudo isso muito claro, né? As rescisões ficarem muito claras. E tem essa questão da multa, né? Porque é um valor muito relevante, assim, às vezes 3, 4 meses de salário de multa ainda por cima, fica uma rescisão muito alta, né? Então, tentar parcelar essa rescisão, ou tentar pagar menos, né? Discutir com o empregado para pagar menos. Tem muitos sindicatos que fizeram a possibilidade de uma rescisão de contrato de trabalho por força maior. Isso na convenção coletiva. E aí pagam só 20% da multa do FGTS, pagam metade só do aviso prévio. E quando a gente paga isso só com base na convenção coletiva, pode haver discussão também, porque a força maior é quando a empresa, teoricamente, o que a CLT fala é que força maior é quando a empresa fechou, né? E muitas empresas continuam funcionando e querem dispensar por força maior. Então, assim, é sempre bom levar isso para consulta de um advogado para tentar fazer da maneira mais segura essas rescisões, caso a rescisão seja necessária, né? Maravilha. O pessoal de Ribeirão Preto procura a doutora Priscila, o pessoal de Cuiabá, São Paulo, pode procurar o Entre Partes, que é a doutora Eduardo que está aqui, que é especialista em negociação também, que tem trabalhado bastante nesse assunto. Tem mais uma pergunta aqui. O acordo extrajudicial trabalha ao acordo civil ou tem alguma particularidade? Olha, tem algumas particularidades, né? A possibilidade do acordo extrajudicial veio com a reforma trabalhista. Então, ele tem algumas particularidades que normalmente acontecem. Normalmente são duas partes representadas por advogados distintos, né? Acho que é a mesma coisa aqui na justiça comum, né? Tem que ser advogados distintos. E a gente tem que discriminar as verbas que estão ali, né? Todas as verbas que estão ali têm que ser discriminadas. Olha, eu não vou te pagar só um valor, né? X, 5 mil eu vou te pagar. Não. É 5 mil reais, sendo R$ 1.000 de FGTS, R$ 1.000 de 13º e assim por diante. E, além disso, a gente vai ter uma audiência, normalmente tem uma audiência em que o juiz vai perguntar pro empregado, né? Porque assim, sempre tem a proteção do mais vulnerável, né? Na Justiça do Trabalho a gente parte desse princípio de que o empregado é a parte mais vulnerável, né, da relação. Então, normalmente o juiz vai fazer uma audiência para explicar para ele, olha, isso que você está abrindo mão, você concorda com esses termos, você concorda? E aí o juiz tem a opção, se ele achar que esse acordo, né, não tá atendendo, está prejudicando muito, o juiz pode não homologar, ele pode se recusar a homologar. Eu ia te perguntar isso agora. O juiz pode não homologar o acordo? Pode não homologar. Outra pergunta. Esse acordo pode ser para qualquer empregado ou tem alguma... Ah, não, que receba até tanto...
Não, pode ser para qualquer empregado. O que acontece? Os empregados que recebem acima de 2 vezes o salário do INSS, salário base do INSS, que isso hoje vai dar o quê? Uns quase 12 mil reais, e tem a nível superior, ele consegue negociar outras coisas diretamente com a empresa sem precisar do sindicato. Por exemplo, reduzir intervalo de almoço para meia hora. Então, ele vai conseguir negociar isso, né? Isso é uma coisa. Agora, a homologação de acordo extrajudicial vale para qualquer empregado. Qualquer empregado que queira fazer, por exemplo, uma discussão de uma justa causa, né? A gente pode fazer uma homologação de acordo extrajudicial. Maravilha. Pessoal, mais alguma pergunta? Priscila, mais alguma coisa relevante que você queira dividir aqui com a gente? Pessoal, eu não sou... direito do trabalho não é minha área. Acho que quem já acompanha há algum tempo sabe. Mas eu falo que... Opa! Que o principal... A minha principal intenção aqui com esse perfil é justamente levar conhecimento para as pessoas, né? Poder dividir o conhecimento. E eu achei esse tema super relevante para todo mundo, porque ainda que a pessoa não seja empregada, ela pode ter um empregado, ser do emprego. Não, lembrei de um... Pera. O que aconteceu? Uma pessoa, ela teve o salário diminuído, teve a redução de jornada e salário. Aí a empresa, o que fez? Pegou e mandou todo mundo embora para tratar. Só que aí, pela contrato, eles quiseram manter o horário das horas pelo salário reduzido. E foi o mesmo empregado que foi recontratado com PJ. Ele foi mandado embora como seletista e contratado com PJ. Exatamente. Só que aí, com o salário, eles quiseram que o salário da redução fosse o mesmo salário das 8 horas, da jornada de 8 horas. Nesse caso, eu penso que assim, se você precisa, você não vai questionar muito. Mas isso cabe ação futura de fraude, alguma coisa nesse sentido? Então, na verdade, Vanessa, o que acontece? Isso já é ilegal. Antes da pandemia, essa questão já era ilegal, né? Porque, assim, você dispensar um empregado e contratar o mesmo empregado como PJ para fazer as mesmas funções, isso a gente chama de pejotização, né? Essa prática é ilegal. Então, o empregado pode pedir o vínculo de emprego desse período que ele ficou como PJ, né? Ele pode pedir o vínculo de emprego e pedir todas as verbas decorrentes do vínculo de emprego na justiça. Ele pode pedir aviso prévio, 13º, férias, todas as horas extras, todos os benefícios decorrentes da questão de um vínculo formal, né? De que não é um vínculo de PJ. Porque um vínculo de pessoa jurídica, a gente pressupõe o quê? Que não tem os requisitos da relação de emprego, que são onerosidade, ou seja, precisa receber dinheiro. Pessoalidade, se é uma empresa prestando serviço, se é uma pessoa jurídica, você não precisa ser a Vanessa prestando o serviço, concorda? Você pode mandar um preposto seu, um funcionário seu para prestar esse serviço. E esses requisitos continuam presentes porque, de fato, né, a relação de emprego continua vigente. E aí, se ele for reduzir ainda o salário, ainda vai reduzir esse salário, ele continua, você pode pedir a irredutibilidade, né, o princípio da irredutibilidade salarial. Ou seja, você ainda pode pedir em juiz, além de todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho, como FGTS, aviso prévio, 13º e férias, você também pode pedir essa diferença salarial. Que aí é o princípio da irredutibilidade salarial, que é um princípio constitucional que a gente não pode reduzir salário de empregado assim, dessa forma, né? Olha, vou te pagar menos para você fazer o mesmo trabalho. Isso é proibido por lei. Entendi. Para mim já foi super esclarecedor. Eu confesso que como eu não tenho conhecimento dessas coisas, eu fui ver, vamos ver vídeo, vamos pesquisar tal. E nossa, cada vídeo que eu assistia era
mais complexo que o outro, assim, que falava, escrevia. Eu falava, gente, como alguém entende assim? E você, como sempre, é super clara, suas explicações super esclarecedoras. Até uma outra vez, a Priscila me salva sempre, assim, quando eu tenho dúvida trabalhista, coitada, já deve estar, se ela já deve estar doida comigo. Aí uma vez eu tava até fiz uma pergunta para ela, ela respondeu, eu tava com a minha mãe do lado, eu ouvi, minha mãe, essa menina fez live com você, né? Eu gosto de ouvir ela falando. Eu achei tão legal e é verdade, assim, você fala super bem. Acho que deu para explicar tudo em meia hora, menos ainda, porque a gente entrou atrasado, né? E isso, pessoal, ninguém tem mais perguntas? Eu acho que essa questão agora do 13º, a questão ficou mais de... Porque a gente falou bastante, né? Lá para trás a gente conversou bastante sobre as reduções, as diminuições, acho que isso já ficou bem claro. Mas agora veio essa novidade aí de como que vão ser esse 13º, essas férias. Mas eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, com a Vanessa, fiquem à vontade. A gente E coloca lá embaixo. E... engasguei. Uma novidade. Agora tem o canal do YouTube, então quem entrou agora, perdeu, vai estar salvo. Eu vou deixar o canal depois, para vocês só arrastarem para cima. Mentira, porque eu não tenho 10 mil seguidores, não vai ser só arrastar. Mas eu deixo o link para todo mundo acompanhar. E é isso, muito obrigada. Espero contar com você mais vezes aqui com a gente. E é isso, pessoal. Nenhuma pergunta a mais? eu que agradeço o convite, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito legal falar aqui com você e a gente exercitar esse outro lado, né? De falar assim, virtualmente, mas é muito interessante. Muito obrigada a todos que entraram aí e que participaram com a gente, mandaram dúvidas. Então, tá bom, gente. Agora vamos ver se eu sei desligar, porque eu apanhei para entrar. Agora vamos ver se eu sei Salvar, né? salvar tudo. Tchau, Deixa eu... tchau, gente. Obrigada. Obrigada, boa noite.